Seja muito bem-vindo ao Código Aberto. Mais uma semana chegando, mais um tema relacionado ao livro do Apocalipse. Mais uma vez, nós aqui com os nossos convidados, reunidos para pensar um pouquinho sobre esse livro que gera temor em alguns, gera receio. Tem gente que fica muito curiosa, como o Stefan ficava quando era criança, ele falou disso, né, no primeiro programa. Mas no meio de todas essas coisas, a gente tem um Cristo que é o central, trazendo esperança, a esperança de que Ele está no controle de todas as coisas e a esperança que Ele está contando a história do seu povo, que Ele está contando a nossa história, e a gente vai continuar pensando um pouquinho sobre isso, pensando sobre o livro do Apocalipse. Nós já falamos sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2, sobre o capítulo 3, chegamos coincidentemente no nosso quarto encontro e no quarto capítulo também do livro do Apocalipse. Antes da gente ir para o estudo, mais uma vez apresentar aqui os nossos convidados, começando por ele que eu já mencionei, Max, tudo na paz? Tudo na paz. Você tem um capítulo favorito no Apocalipse? Só um? Eu gosto muito dessa lição de agora, Apocalipse 4, 5, né, que se ligam. Gosto muito do 6, porque também foi o primeiro assunto que eu preguei na minha vida. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Gosto bastante. Bom ter você aqui mais uma Valeu, vez, Max. E você, Jéssica, tudo em ordem? Tudo certo, graças a Na Deus. paz? Sim, Você está curtindo os nossos momentos de estudo do Apocalipse? estou bastante. Estou aprendendo muito, mais do que eu imaginava. E das histórias desses cenários do Apocalipse, qual que sim é o mais intrigante para você? Assim, tipo, isso aqui você fica querendo entender mais. Olha, coincidentemente, meu verso preferido da Bíblia está em Apocalipse. Apocalipse 2,17. Obrigado mais uma vez, Jéssica. Moara, tudo em ordem também com você? Tudo certo, graças a Deus. Você também está aí estudando o Apocalipse. Teve alguma coisa que ao estudar você descobriu assim que te chamou a atenção talvez nessas semanas mesmo que a gente já teve, mas você se preparando também para estudar? Olha, eu digo que quando eu fiquei sabendo que o tema era Apocalipse, eu fiquei assim, nossa, vou ter uma grande oportunidade de aprender mesmo. Porque eu nunca tinha parado para estudar de forma profunda. Que legal, que bom, né? Afinal, a Bíblia é isso, né? A Bíblia ela tem que chegar na vida da gente e gerar transformações, né? Pastor Leonardo, e contigo, tá tudo em paz também? Tudo em paz, pastor. Estudar o Apocalipse tem sido um privilégio e a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Achei interessante o senhor perguntando ali para o Max. Eu também tenho algo assim que mexe comigo dentro do Apocalipse. Se fosse para eu escolher um capítulo do Apocalipse, eu escolheria o capítulo 21, porque fala do novo céu e da nova terra. Que bom, pastor. Mais uma vez um prazer tê-lo aqui, um prazer ter todos vocês aqui. Um prazer também pela 4ª vez nessa temporada ter Dilson e Débora aqui com a gente. E vocês estão curtindo aí esses nossos momentos de Apocalipse? Demais. Com certeza. Acho que a gente está aprendendo, vai sair daqui já quase que como é que eu vou falar, um expert, né, do assunto. Está vendo muito. E a gente vai, é bom que clareou um pouco a nossa mente com relação a isso também. Eu perguntei sobre o texto predileto do Max, e aí sobre as impressões que vocês tiveram. O meu capítulo predileto do Apocalipse é o capítulo 4. É um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, né? Eu tenho 3 capítulos favoritos da Bíblia, assim, que eu gosto muito, e eles basicamente retratam o mesmo momento, que é Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4. Todos eles descrevem o trono de Deus, e Apocalipse capítulo 4 é o nosso momento dessa semana, é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes disso, nós vamos orar, e a Jéssica vai orar hoje pra gente. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir estar em ótimas condições, desfrutar um pouquinho mais da Tua palavra, aprender contigo, que o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações para receber a Tua palavra, e que o Senhor possa diminuir o nosso eu aqui, de ser humanos, e que o Teu amor, a Tua bondade possa se fazer presente em nosso meio, e que a Tua palavra seja aberta com sabedoria e com muito respeito. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em Teu nome, amém. Amém. Vamos então, hoje de forma bem especial, eu gosto muito dessas lições que a gente pode se demorar num capítulo da Bíblia. Que
A gente consegue abrir o texto e passar tempo olhando e vendo os detalhes e voltando. E no final das contas, o Código Aberto é um convite também para que você faça isso, não apenas na sua igreja, mas na sua casa, que é reunir-se em torno da palavra e ler a Bíblia. Às vezes a gente, cada vez mais a gente se impressiona com tantas coisas, às vezes a gente perde a bênção de ser impactado pela palavra. E o capítulo 4 é um capítulo curto, ele tem uma mensagem bem importante para a gente, o capítulo 4 e o capítulo 5, e a gente vai dar uma olhadinha nesses capítulos nessa lição. Para a gente começar, existe uma quebra aí, né? A gente acabou de falar do capítulo 3, ele vem falando das igrejas, e desde o começo do capítulo 1 até o capítulo 3, está um movimento só. João vê e Jesus está andando, e é Jesus que anda, conta a história e fala das igrejas, aí tem uma quebra. E nessa quebra agora, como é que muda a visão? E João tem sempre essa coisa de, eu olhei, né, que a gente falou, né? Ele olha e vê Jesus, ele vê Jesus num lugar, vê Jesus no outro. Agora ele diz no capítulo 4, depois dessas coisas olhei. E agora o que ele olha, o que ele vê, e vamos conversar sobre isso. Qual é a visão no momento que está vindo para João? Sabe, pastor, acho interessante que a gente comentou já algumas semanas atrás, se eu não me engano, no segundo encontro, que as profecias elas têm dois objetivos: mostrar a realidade para aquele determinado momento, mas também para o futuro. E a gente começa a ver isso se cumprindo agora, porque nesse momento, agora João, ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo até ali, porque eram coisas do seu dia a dia. Mas nesse momento, parece que, como foi mencionado aqui, houve uma quebra. Espera aí, aquilo ali, para ele, estava tudo normal. História da igreja, cartas, aquela coisa. E agora muda. Céu. E aí eu imagino, né? A gente comentou ele na semana passada, ou retrasada, ele sozinho naquela prisão, e agora ele olha e ele é levado para o céu. Olha que coisa. Ele está na prisão fria, pedregosa, em condições adversas, e daí Jesus fala assim: vem dar um pulinho aqui na minha casa, vamos ver aqui como que é o clima do céu. Um alívio, um refrigério, sem dúvida. E olhar para a visão que ele teve é um negócio muito majestoso. É um negócio sublime, assim, que é o que a gente comentou também em lições passadas, que em palavras eu acho que ainda não está tudo aqui. Ele não tinha vocabulário para descrever não tudo, tinha, né? Porque não é possível. A gente lê esse capítulo 4 e a gente fica assim, nossa, é muito sublime, parece ser um cenário intocável, assim, de tão perfeito que é. Mesmo assim, acho que não é, claro, não é o real, né? E se torna mais emocionante porque a Bíblia é clara em dizer que ele não viu apenas o céu, ele viu o trono de Deus. Imagina isso. Você imaginar o céu, ter uma visão do céu, já deve ser algo lindo, porque a nossa mente finita talvez não consiga imaginar. Agora, você contemplar o trono de Deus foi realmente um presente para João ali. Ele saiu da prisão e foi levado para contemplar o trono de Deus. E tratando sobre o trono, a coisa que eu acho muito interessante são características que a Bíblia descreve. Então, primeiro, ela cita o arco-íris, né, que nós entendemos pela... Só interromper sobre esse negócio Pode do falar. arco-íris. Eu estava pesquisando sobre o arco-íris, eu não sei se é de conhecimento geral, mas eu só descobri agora, que o arco-íris, a gente vê ele aqui como se fosse um arco, né? Por isso que o nome é arco-íris. Mas, na verdade, ele é um círculo. Se você vê do alto, ele é um círculo, é um arco mesmo, como se fosse uma aliança, de verdade. Círculo-íris, olha aí. Círculo-íris. Então, o círculo-íris... Imagina isso em cima do trono. Então, e olha que Lindo. interessante. Lá em Gênesis 9, a aplicação original dele, a gente vê o arco-íris sendo usado para outro tipo de movimento, mas originalmente na Bíblia, o arco-íris ele foi estipulado por Deus como um símbolo da aliança, como um símbolo da misericórdia de Deus. E aí, então, isso está em cima do trono. E aí, em volta do trono, fala que saem raios, que saem trovões, né? Isso daí já é um outro cenário, um cenário de dilúvio, por assim dizer, né? Então, o trono, o lugar de onde emana a misericórdia e o juízo é o mesmo trono, o mesmo lugar. Um Deus que consegue ser 100% justo e 100% amor.
Eu acho interessante essa visão do trono. Eu falei dos outros 2 capítulos que eu gosto, que é Ezequiel 1 e Isaías 6, que aparece nessa mesma ideia, né, de que eles veem o trono de Deus. Isaías vê o trono, Ezequiel vê o trono, João vê o trono, e o momento da história deles que eles veem o trono. Né? Isaías vê o trono de Deus no momento em que o rei Urias havia morrido, que é um dos reis, dos bons reis que Israel tem, né? Um bom rei morre, não tem ninguém no trono, Deus aparece no trono. Ezequiel está lá na Babilônia esquecido, não vai conseguir ser sacerdote porque está lá entre os cativos, tem um rei pagão no trono, Deus mostra, não, quem está no trono sou eu. João, mais uma vez, vivendo esse período de perseguição do imperador duro, quem está no trono é o imperador que é o mal, quer destruir a igreja, vem Deus, eu estou na história e quem está no trono sou eu. Essa constância de Deus no trono é muito, muito bonita. Ele sempre está no trono, né? Simboliza que ele é o Todo-Poderoso. Quem está entronizado no curso da história é Deus, não é homem nenhum, é ele. E além de ser uma cena que nós imaginamos ser muito bela, há um significado nisso também. O trono tem um significado. E o nosso guia de estudo fala sobre isso. Fala que o trono simboliza o domínio de Deus, a sua autoridade. Então, quando João ele observa Cristo no seu trono, além de ser uma cena muito bonita, ele lembra que Deus tem o poder de tudo nas suas mãos. O trono tem esse simbolismo. E o arco-íris significa que Deus é fiel em suas promessas. Então, Deus tem o poder de tudo, mas Ele vai cumprir as suas promessas. Então, João, além de ver uma cena muito bonita, relembra dos significados que também são muito importantes para nós seres humanos que estamos aqui na Terra. Então, ele lembra disso, né? Nesse contexto de trono, você falou das características, né, do arco-íris, aí pensando no mar de vidro, né, que se estende diante, mas tem alguns seres também que acho que povoam esse cenário, né? A Bíblia chama atenção principalmente para os 24 anciãos e para os 4 seres viventes, que é estranho, né? Tem 24 anciãos e tem 4 seres viventes, que aí começa o negócio da simbologia, né? Que os 4 seres, cada um tem aspecto de leão, o outro de boi, o outro de águia, o outro de homem. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esses seres que estão por aí. Quem são esses 24 anciãos e depois quem são os 4 seres viventes também? É uma composição, né? A visão. Né? Aí você tem que destrinchar a visão. O cenário. De que João viu, o cenário que ele viu, para você poder entender. Então a gente já passa pelo trono, né? Vê a soberania e essa dualidade, que na verdade não é dualidade, é a totalidade que ele tem nos 2 sentidos, de ser misericordioso e também justo. E aí você se depara com 24 outros tronos, com 24 anciãos. E a gente vai debater sobre isso e depois a gente pode passar para os outros 4 seres, né? Destrinchando aqui também para a gente poder... Eu tenho a impressão desde criança que quando a gente vê Jesus no trono, sempre os seres que o estão acompanhando são seres angelicais. Mas a gente, ao estudar o Apocalipse, percebe que não são anjos. É importante a gente destacar isso aqui, que os 24 anciãos, neste momento, não são anjos. Jesus tem o trono, ele é acompanhado de milhares e milhares de anjos, que a gente nem pode contar, mas nesse momento da história aqui, a gente tem que perceber que, ao que parece, esses 24 anciãos são seres humanos, porque o termo anciãos, quando usado na Bíblia, ele é usado para se referir a seres humanos, a pessoas. Então, nós não sabemos ao certo o que significa, mas há uma linha de pensamento que são pessoas que não passaram pela morte. Os 24 anciãos são pessoas que não passaram pela morte, mas que hoje podem estar lá adorando o Senhor no seu trono. Essa é uma linha de pensamento que há outro também, né, Max? Tem outro... Quando você pega o número 12, você sempre encontra relações com o pacto de Deus, certo? Então, nós temos o número 3 que remete a Deus, a Trindade, o número 4 que remete à Terra, né, as 4 estações, os 4 cantos da Terra, né, e ali a gente encontra o número 12 se a gente multiplica isso. Então, a humanidade se encontrando com Deus, número 12. E aí, no Antigo Testamento, tem o pacto, que aí a gente encontra a figura das 12 tribos de Israel, certo? E depois, no Novo Testamento, o novo pacto,
quem aparece? 12 apóstolos, né, refletidos. Então, nós vemos 12 com 12. Então, fecha ali o Antigo e o Novo Testamento, né, nessa composição desse cenário do Apocalipse. Representando a totalidade da humanidade, Todos nós, talvez, né? Povo exatamente. de Deus, né? E a completude dessa aliança, que ela é uma só, na verdade. Exatamente, uma coisa só. É interessante pensar que, e para quem está em casa é bem importante, por exemplo, quando você vai lendo outros livros em que existe também a descrição do trono de Deus, elas aparecem em termos diferentes, né? E aparecem em termos diferentes porque o que está acontecendo aqui é uma representação do trono, né? Mas há alguma coisa que eu acho que é importante que aparece é a ocupação desse povo também, né? Porque os 24 anciãos, é dito sobre eles, né? Que quando fala que eles são os 24 anciãos, no versículo 10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão suas coroas diante do trono, proclamando, e aí tem um cântico. Por mais de uma vez aparece a ideia de um cântico. Essas pessoas, elas não estão lá requerendo nada de Deus. Eles aparecem nesse cenário adorando. E aí o Apocalipse inaugura esse tema que é central depois no desenrolar da história, que é o tema da adoração. É um musical, né? Se você vê o cenário, parece um musical. E tem os seres ali que estão sempre ao redor do trono de Deus, louvando, né? Os primeiros arautos do rei, né? Aquele quarteto ali, louvando o rei supremo que é Jesus. E eles louvam por quê? Por que está esse cenário de adoração aqui? Eles louvam porque um é digno de abrir os livros. Mas eu acho que a adoração deles começa antes disso, né? Antes, Exato. Eles não adoram porque eles têm algo a oferecer, eles adoram por quem Deus Por quem ele é. Então, no primeiro momento, eles adoram porque ele é o Criador, porque ele é o dono de todas as coisas. E é engraçado porque a gente, quando fala de adoração, parece que a gente está oferecendo algo a Deus. Mas, na verdade, a verdadeira adoração é a gente imitar Deus. É o que ele faz. Jesus morreu por nós. A gente vai falar que também isso é uma das coisas que faz ele ser digno, né, de adoração. E daí, como que a gente imita isso? Nossa, no batismo. Então, a nossa adoração, ela é todo um reflexo daquelas coisas que Deus fez por nós. A criação, a morte dele na cruz. E tudo isso vai sendo destrinchado dentro da nossa prática religiosa como um simples ato da gente para ele. Mas não, primeiro foi dele para a gente. É interessante falar da criação, porque para mim 2 cenas ficam muito fortes. O trono de suspenso sobre o mar de vidro, né, que alguns estudiosos entendem isso como sendo uma referência à criação, porque na criação, a criação em Gênesis, ela começa com o romper do domínio das águas, porque tudo é água. E aí, então Deus rompe o domínio das águas e faz as coisas surgirem. E aí ele mostra, não, eu domino sobre a água, ele está no trono. E uma outra figura são os 4 seres viventes, né? Na tradição hebraica, a águia é o principal das aves, o boi é o principal dos animais domésticos, o leão dos selvagens e o homem é o principal da criação. E os 4 estão lá representados na criação. Então essa ideia de um Deus criador merece ser adorado. Antes de você falar, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Max falando mais, e todos nós também conversando um pouquinho mais sobre outros assuntos nesse capítulo 4 e também daqui a pouquinho chegando no capítulo 5. Fica por aí, Código Aberto, volta daqui a pouco.